Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Só Não Pode Exagerar, um podcast criado com o intuito de te ajudar a controlar os exageros alimentares e a perder peso comendo aquilo que você gosta, sem restrições. Hoje a gente vai conversar com uma educadora física. Bom, vocês já me conhecem, né? Eu sou psicóloga, meu nome é Jennifer Loren e eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e com pacientes que também têm problemas alimentares, que querem emagrecer e que estão nesse processo aí de mudança de hábitos na clínica. Então, nos meus atendimentos online, eu trabalho com os pacientes nesse sentido. Hoje eu estou com a Thay Mônaco, que é educadora física e que também trabalha com, eu acho que algumas pessoas em comum, né, Thay? Também, assim, o estilo, né, de pessoa que está tentando fazer uma mudança de hábitos, implementar mais a atividade física, né? A gente sabe que a atividade física é super importante no processo de emagrecimento, no processo também de ter um estilo de vida mais saudável, né, principalmente. Então, acho que a gente compartilha também, né, o mesmo público, assim. Seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada, Jennifer. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui e de alguma forma, né, entender que realmente a atividade física ela é muito importante para essa questão do emagrecimento, é claro. Mas tem uma psicóloga que está falando sobre isso, né, da importância da atividade física nessas questões tanto alimentares, né, como tu vem trazendo. É muito legal de ter essa troca com outros profissionais, né? Entender que isso não é uma coisa que daria para funcionar de forma isolada, né? Então, que as profissões realmente precisam estar trabalhando de uma forma integrada para conseguir auxiliar esse paciente, esse aluno, né, da melhor forma possível, com todas as ferramentas que a gente tem disponível para conseguir fazer com que eles atinjam seus objetivos, né? Então, vou me apresentar de novo, eu sou a Thay Mônaco, sou educadora física, né? E atualmente eu trabalho como personal trainer, então eu atendo a domicílio, as pessoas aqui, eu sou aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e faço atendimento presencial a domicílio na casa dos meus alunos e também online, né? Que nem tu faz suas consultas online, eu também faço muitos atendimentos presenciais, que depois da questão da pandemia veio, né, com uma força bem grande, né, essa ferramenta, podendo auxiliar ainda mais outras pessoas que às vezes não queriam estar indo para uma academia ou não estavam se sentindo agora, hoje em dia, né, que já passou um pouco disso tudo, as pessoas não se sentem às vezes confortáveis de estar numa academia, querem estar mais em casa. Então, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas se movimentassem e tem muita gente treinando dessa forma aqui no formato online, né? Muito legal, Thay. Ótimo. Bom, hoje o tema desse podcast é: eu faço atividade física para poder comer mais. Que é uma frase que eu já escutei várias vezes no consultório dos pacientes que chegam para mim, né? Porque depois que passa pela terapia, isso muda, né, Thay? A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque imagina só, né, a gente adotar essa mentalidade e tentar equilibrar, né, os hábitos de vida que são ruins, às vezes os exageros, né, alimentares, a pessoa acaba comendo demais. Algumas pessoas chegam a ter episódios de compulsões mesmo, né? Nesse sentido, assim, de ir comendo muito. E tenta equilibrar isso com o hábito novo, né? Porque muitas vezes não é comer mais salada. Nunca Geralmente é. falam isso, eu faço atividade física para comer. Geralmente essa pessoa está falando de comida que é mais calórica, né, mais rica em açúcar, em gordura, que não tem problema nenhum comer. O problema é o exagero, né? E tentar equilibrar isso, assim, o exagero com a prática de atividade física. Às vezes a pessoa se engaja em atividade física intensa para compensar, né? Eu vejo muito isso na clínica.
pacientes comem muito, depois vão para esteira, correr, achando que vai compensar, né, as calorias ali. Mas o que acaba acontecendo é que a pessoa continua insatisfeita, continua culpada, o ciclo continua, né? Porque de repente a pessoa já vai estar exagerando, já vai estar correndo para atividade física, sempre como se fosse um remédio amargo, né? De tomar assim, ah, eu tenho que ir hoje, aquele sofrimento, aquela dificuldade. E a pessoa fica nessa mentalidade de recompensa, né, Thay? Ao longo desse podcast, a gente vai falar um pouco sobre as armadilhas dessa mentalidade, o problema da gente ter essa mentalidade e como é que a gente pode mudar, né? Como é que a gente pode também pensar de uma forma que esteja mais alinhado com aquilo que a gente quer, né? Com os nossos valores, com os nossos objetivos, porque provavelmente não é isso que você quer. Você não quer ficar exagerando e ter que depois, né? Usar a atividade física como esse remédio amargo, né? Difícil de ter que engolir. Thay, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, mas primeiro eu queria que você me contasse um pouco da sua história, né? Uhum. Você já começou a contar, né? Um pouco do seu trabalho. Eu queria que você me contasse um pouquinho também como é que você entrou nessa área, se você sempre gostou de atividade física, se você já passou por isso também, né? De usar a atividade física como a recompensa. Me conta um pouco. Bom, né, eu desde sempre, né, minha vida sempre foi, desde a infância, eu sempre fui muito estimulada a praticar atividades físicas, né, sempre, desde pequena fazendo muitos esportes, né, então acho que a atividade física vem muito nesse lugar do ambiente que tu tá inserido, né, essas pessoas da tua família te incentivam a fazer. Então eu sempre fui bem incentivada a praticar atividade desde muito pequena. Acho que com 2 anos eu já estava fazendo alguma coisa, dançava. E durante todo o decorrer da minha infância, adolescência, eu continuei fazendo muitas modalidades, né? Mais esportivas mesmo, né? Pratiquei de tudo um pouco. E com isso fui criando muito esse gosto, né? Pela atividade física. Então foi isso que fez com que eu escolhesse que eu queria fazer a faculdade de educação física. E no primeiro momento, quando eu entrei para a faculdade de educação física, eu tinha uma visão de que eu queria trabalhar com dança, que foi a última atividade que eu tinha feito, né? Eu dancei por uns 12 anos e eu falei, vou fazer educação física porque eu quero dar aula de dança. Uhum. E Você faz eu qual dança? fazia, eu dançava jazz, fazia jazz. Ah, legal! Eu já fiz aula de também. Ah, é Gostava. muito bom. Muito bom. Eu parei totalmente, depois daí a gente entra na faculdade, vai acontecendo um monte de coisa e meus caminhos mudaram, não quis mais trabalhar com dança, fui recebendo outras, né, conhecendo outras modalidades, conhecendo outras áreas dentro da educação física, e todas essas áreas foram me levando para onde eu estou hoje, né? Eu fui praticando várias coisas que eu trouxe para os meus atendimentos de hoje em dia, que é uma coisa bem ampla, né? Então, todas essas coisas que eu fiz desde pequena, de ter dançado, de ter feito vários esportes, tudo isso vai agregando, né, na vida mesmo, de coisas que tu pode aprimorar para conseguir aplicar com os clientes, né? E tudo isso eu fui trazendo para conseguir o método que eu trabalho hoje, que eu acho que é uma coisa muito integrada, né? Eu trabalho tanto a questão que eu trago muito da questão que as pessoas precisam se exercitar, claro, para ter um físico ser mais forte, ter a parte estética também, mas principalmente questões que nem tu pode falar melhor disso, mas as questões mentais, de coisas de ansiedade, né? Dessas compulsões com alimentação também, e mais a questão social que a gente, quando a gente faz uma atividade física, seja ela, por exemplo, online, a gente está aqui conversando, tu está interagindo com uma outra pessoa diferente, então tu vai ter uma troca de informação, tu vai ter uma troca de vivência, tu vai trazer talvez um problema que tu esteja passando para a pessoa, tu vai conseguir alinhar vários pontos que vão muito além de estar fazendo uma atividade física. Então, todas essas coisas que eu passei, que eu convivi durante os anos da minha vida, tanto na faculdade quanto na infância, foi trazendo coisinhas por coisinhas e eu aplico hoje em dia
com os meus alunos, né? Então, foi assim que eu cheguei para um atendimento que eu faço hoje, né? Um atendimento mais personalizado, realmente levando em consideração muito o que cada indivíduo realmente necessita. Cada aula é uma aula, né? A gente traz, eu falo assim, pode chegar hoje para treinar e tu não está 100% bem mentalmente, isso vai interferir totalmente no teu treino, no físico, né? Então, todas essas coisas precisam ser levadas em consideração para a gente conseguir explorar da melhor forma possível para que essa atividade física realmente seja prazerosa para quem está fazendo e também traga os resultados que a pessoa está buscando. Uhum, ótimo, muito legal, Thay, que você começou a atividade física então na infância, né? Isso é muito legal porque quando a gente começa um hábito na infância, a tendência, né, da gente manter esse hábito fica realmente mais fácil, né, de manter isso ao longo da vida. É claro que sempre vai ter um esforço, né? Assim, pra gente continuar fazendo, sempre tem um esforço, mas quando a gente começa lá na infância, é bem diferente, né? É bem diferente do que depois começar por causa do emagrecimento, né? Para emagrecer, que é o que a maioria das pessoas faz. Exato. É uma coisa que eu falo muito que, às vezes, eu escuto isso muito das minhas amigas ou até dos meus alunos, eles falam assim, ai, tá, e pra ti é fácil, porque tu gosta ou porque tu sempre fez, não sei o quê. E sim, realmente, eu fiz uma escolha lá, que nem fui eu que fiz, né? Então, a minha família fez uma escolha lá atrás, que eu agradeço muito, mas quem não começou antes, nunca é tarde, gente. Tem que começar a se movimentar sempre. Quem tá parado agora, quem tá escutando aí que tá sedentário, que realmente nunca fez nenhuma atividade física, nunca é tarde para começar. Só vão ser, talvez seja um pouco mais difícil realmente, e vai ter que ser num nível diferente, né? Tu vai ter que ir com mais calma, enfim, em termos de intensidade, de questões de exercício, mas o importante é começar de alguma forma, né? Então não dá para ficar parado, tem que começar a se movimentar. E quem tem filhos ou pessoas que já que consiga já estimular desde pequenos, né? Ainda mais nessa geração que a gente está vindo hoje em dia e que está com muita tecnologia e pouco movimento, então tentar incentivar ao máximo para que essas crianças jovens se movimentem para poder ter um futuro melhor, com uma qualidade melhor. Isso, ótimo. E aí, isso também previne muito, né, Thay? O ganho de peso. A gente sabe que quem pratica atividade física consegue manter o peso com mais facilidade, né? Você, Thay, trabalha, né, com seus pacientes online e em casa também. As pessoas chegam te procurando para emagrecimento, assim, porque querem emagrecer, estão sedentárias ou não, assim, só chega paciente assim na minha clínica. Então, eu gostaria de dizer que não, mas infelizmente sim, e não que seja uma coisa ruim, né? Mas de que as pessoas realmente, o primeiro empurrão é a questão do emagrecimento. As pessoas já vêm com este. Seria até errado eu falar, dizer, não, as pessoas não querem emagrecer. Todo mundo quer, até quem tá magro quer emagrecer, né? Então, uma distorção às vezes. Mas a maioria das pessoas chega assim buscando atividade física como uma forma de melhorar a estética, né? E como eu falei, não vejo isso como problema, mas é que a atividade física ela vai tão além de tudo isso, né? Das questões de muitas vezes de padrões que a sociedade, né, vai estar nos colocando, né? Ela tem tantas outras coisas que eu sempre digo que, claro, fazer atividade física, a primeira coisa que a gente teria que pensar seria: estou melhorando a minha saúde e não vou emagrecer, né? Então, a atividade física traz tantas essas coisas da saúde, está relacionada a tanto melhora de padrões de movimento, do que eu me movimento no meu dia a dia, as atividades que eu faço no meu dia a dia, eu vou conseguir fazer com melhor qualidade, eu vou ter menos dor, porque eu estou envelhecendo, eu vou ter tenho uma lesão, eu vou estar melhorando essa minha lesão com atividade física. Então, ela é tantas outras coisas que vêm antes do emagrecimento, que eu bato muito nessa tecla de que não tem problema tu querer emagrecer. E não tem problema, eu acho que até porque tem questões de obesidade, enfim, né, tem níveis de emagrecimento, né, que daí já entra na questão da saúde, mas
todas essas outros benefícios que eu falei, como melhora de qualidade de vida, de movimento, de ser mais forte, tudo isso deveria vir antes do emagrecimento, mas eles vão te trazer o emagrecimento. Então, o exercício físico, tu vai passar por todas essas coisas que eu falei de coisas maravilhosas, e por consequência, tu também vai emagrecer. Então, eu sempre digo que o emagrecimento vai ser um bônus especial no final, sabe? Por todas as outras coisas que a atividade física vai trazer. Fora a questão, que nem eu comentei antes, a questão das ansiedades, né, das compulsões. Então, se as pessoas olhassem mais para esse outro foco, talvez ficaria mais fácil de conseguir o emagrecimento, porque tu não estaria focado inicialmente nisso. Porque quando a gente foca, quero emagrecer, tu fica com muitas coisas, muita restrição, tu acaba te restringindo em muitas coisas, tu acaba te frustrando. Então, quando tu deixa ele meio de lado e pensa, estou me exercitando porque eu estou cuidando da minha saúde, porque agora que eu comecei a me exercitar, não estou com dor. E daí tu esquece do emagrecimento, quando vê, tu vai lá ver, tu conseguiu emagrecer um monte, tá na tua melhor fase. Quando tira um pouco do foco disso, acho que fica mais leve e fica mais fácil da gente conseguir manter. Com certeza, Thay. Eu também acho, também vejo isso assim na prática. Quando a pessoa foca demais no emagrecimento, é difícil manter, porque você vai lá, faz atividade, né? Que para muita gente é sofrido, porque a pessoa não tem o hábito, né? No início é difícil mesmo, é sempre mais difícil, né? O esforço para a gente colocar ali, para mudar, para começar é mais difícil. Aí a pessoa vai lá, se esforça um monte, faz, consegue cumprir, volta para casa, olha no espelho, sobe na balança, nada mudou, né? Sim. Teve benefício, né? Se ela estiver mais presente, ela já consegue sentir alguma diferença ali, né? Uhum. Mas na balança não vai ter nada. Não vai ter É, nada por. exato, é que o que a gente é muito imediatista, então a gente quer ver a balança já mudando, a gente sempre pensa também que bom que tu falou da questão da balança, porque a gente sempre fica com esse padrão da balança, e muitas vezes a balança ela vai estar nos enganando, porque dependendo da atividade física que tu está fazendo, tu está ganhando mais massa magra, e isso vai fazer com que a balança talvez não mude, mas tu emagreceu. Às vezes pode estar até um pouco mais pesada na balança e tu tá te olhando no espelho e tu tá diferente, né? Tá talvez com um corpo melhor do que tu estava, né? Tu tá de um jeito que tu gostaria de estar. Então, com os meus alunos, eu sempre faço questões de fotos. Faz uma foto para ti, né? Faz uma foto, guarda para ti. Não precisa me mandar, né? Mas é nessa foto que tu vai conseguir comparar com uma outra foto e ver que realmente tem alguma diferença, porque a balança muitas vezes ela só vai te deixar nessa assim, nossa, eu fiz um monte de coisa e eu continuo igual na balança, daí tu começa o quê? A te frustrar, te culpar, daí tu culpa, tu corre atrás muitas vezes da comida e vai entrando num ciclo que vai se repetindo e não te leva a lugar nenhum, só a frustração. Isso mesmo, Thay. Bom, você, você então passa por isso, né? Você tem os seus pacientes que também procuram ali para emagrecer. Para quem, Thay, não sei se chega, né? Pessoas assim também para você que não gosta de fazer atividade física, né? Que às vezes Uhum. é realmente muito sedentária, não tem o hábito ali, não tem nenhum estilo de vida, às vezes, né? Mais ativo, que é aquela pessoa que sempre prefere subir de elevador, sempre prefere escada rolante, sempre vai preferir, mesmo que numa distância curta, ir de carro, né? Realmente a pessoa não tem nenhum estilo de vida mais ativo, nem a prática de atividade física como uma prática, né, formal. Chega essas pessoas para você também? Sim. As pessoas, na maioria das vezes, como a gente fala, as pessoas chegam com esse objetivo principal de emagrecimento, né? Então, a gente precisa estar fazendo uma mudança de uma conversa, de tentar entender como é que são os hábitos dessa pessoa, né? Então, a pessoa busca muito como se fosse me fugiu a palavra agora, mas ela busca na atividade física uma forma de mascarar os erros, né? Ela quer usar a atividade física como uma forma de se culpar.
não é o exercício físico, não se torna uma coisa prazerosa, né? Então ela faz como punição. E isso eu converso com os meus alunos bastante para tentar mudar esse mindset, porque na verdade o que acontece é a pessoa às vezes também está buscando uma atividade física que ela não gosta, que nem tu comentou, né? As pessoas têm o hábito de, eu não vou me exercitar porque eu não gosto de fazer atividade física. Tá, mas o que que tu já fez? É porque eu fiz musculação e não gostei. E foi isso que eu te falei lá no início, de eu trazer várias coisas nos meus atendimentos, de vários cursos que eu fiz, de todas essas vivências esportivas, enfim, tudo o negócio da dança, me dá um leque de muitas opções. Então, eu consigo explorar bastante para tentar entender onde é que a pessoa conseguiria abraçar essa pessoa de alguma forma, acolher ela, em que tipo de atividade que ela vai gostar. Então, a gente consegue desenhar isso, porque as pessoas estão acostumadas a ter só digamos que só existe caminhar, só existe correr e só existe fazer musculação. Então as pessoas ficam presas a essas poucas opções e não exploram para tentar ver o que elas gostam, né? Ou já chegam, meu médico falou que eu preciso fazer isso, isso e aquilo. E não conseguem ver que isso e aquilo dá para fazer de uma forma diferente. Tu consegue fortalecer tal musculatura sem ser indo para academia. Então dá para fazer várias coisas. Então é muito importante ter essa conversa, uma conversa inicial e de ir conhecendo realmente esse aluno, esse paciente, para ver onde é que está esse problema que não está dando para se manter fazendo uma atividade física, porque que ele não gosta, né? Então as pessoas são muito já estão muito fechadas em questões em preconceitos sobre atividade física, né? Então, é isso que a gente precisa dar uma desdobrada nos alunos que chegam. Ótimo, ótimo. Você acha então, Thay, que dá para aprender a gostar? Dá para gostar? Dá para Dá desenvolver para gostar. pela Não, atividade mesmo sem gostar? sim, é o que eu digo da atividade física. O que a gente faz? A primeira coisa é encontrar alguma coisa que te motive, né? Pode ser que nem tu comentou, as pessoas chegam, é porque eu quero emagrecer. Ok, tu quer emagrecer. Então, isso é um fator motivacional para ti, pode ser que funcione, né? Então, estou motivado, quero emagrecer. A pessoa já tem um plus a mais de que quer, de um motivo para estar ali. Mas essa pessoa não vai conseguir manter isso por muito tempo se ela for fazer uma coisa que ela não gosta de fazer. E é claro, todo mundo, digamos, é adulto o suficiente para entender que na vida a gente não faz só coisas que a gente gosta, a gente tem que fazer as coisas que a gente não gosta também. Mas tentar encontrar um equilíbrio, digamos assim, sobre atividade física. Eu preciso fazer musculação para ganhar massa magra, preciso aumentar minha massa magra porque eu quero ficar mais definida, tudo bem. Mas eu não gosto de fazer musculação. Ok, não gosto de fazer musculação. Que tal vai fazer musculação 2 vezes na semana? E nos outros dias tu vai fazer um esporte que tu gosta. Tu gosta de jogar vôlei, tu gosta de... Agora tá super em alto beach tênis, futevôlei. Tu gosta disso, então tenta encontrar um equilíbrio, fazer mais vezes esse esporte que tu gosta de fazer e 2 vezes vai lá, vai fazer a musculação, que é uma coisa que talvez não seja tão prazerosa, mas vai dar uma equilibrada e tu sabe que realmente vai ter que fazer. Porque agora a pessoa precisa fazer 5 vezes musculação, não gosta de fazer musculação, por quanto tempo ela vai conseguir fazer isso? Não vai conseguir. Então ela vai desistir e vai se frustrar e de novo vai entrar naquele ciclo que a gente já conhece de parar, de desistir, ficar um tempão parado, desmotivado, triste, né? E assim vai. Então, a primeira dica é encontrar pelo menos uma atividade que tu goste muito de fazer para conseguir compensar com as outras que não são tão legais, mas que são super importantes também para a gente conseguir os objetivos. Ótimo, ótimo, Thay. Você já me citou algumas atividades aí que existem, né? As pessoas esquecem às vezes, né? Fica focado realmente mais na musculação. Não sei se é mais cultural também, né? Mais fácil de achar, talvez uma academia, mas existem outras coisas, né? Aí você falou da dança. Acho que você trabalha com pilates também, que eu vi no seu perfil. Eu já fiz de tudo um pouco. Eu trago muita questão de Pilates, treinamento funcional, né? Essa questão mais do corpo como uma ferramenta mesmo, né? Que a musculação, a gente vai lá, a musculação
Tem os aparelhos, tem as máquinas que são muito importantes também para determinados tipos de exercício, né, de tipos de objetivo. Mas o nosso corpo, eu acho que ele é a melhor ferramenta que a gente tem e ele é nosso, né? A gente não precisa pagar para ir numa academia, a gente tem ele, a gente pode usar ele, explorar ele de várias maneiras para conseguir se movimentar. E ele ainda nos dá muita liberdade de poder fazer várias coisas, né? Então, cada pessoa tem um corpo, óbvio, cada indivíduo é um indivíduo, e tem suas limitações. Então, quando a gente consegue explorar como é que o nosso corpo trabalha, se desenvolve, como o nosso corpo se movimenta da melhor forma, o jeito que eu me movimento vai ser diferente do teu jeito, mas tu acaba te conhecendo mais, assim, consegue entender como é que é o teu corpo vai responder do que tu ir numa academia, por exemplo, uma musculação, a máquina vai te ajudar, vai se adaptar. Então, eu gosto muito dessa questão do corpo como a nossa melhor ferramenta, porque realmente é um momento de autoconhecimento também, sabe? Uma coisa mais profunda, assim, mais filosoficamente dizendo, porque é tu contigo mesmo ali, tu presta mais atenção no que tu tá fazendo, tu tá mais presente naquele movimento, sabe? Então, eu trago muito isso e o que foi legal de ter essa questão de trabalhar mais com o corpo é que realmente não tem desculpa, que é a frase que eu mais falo, não tem desculpa pra gente não se movimentar. Ai, não tem academia, não tenho não tenho condições financeiras de estar indo numa academia, não tenho como, enfim, ter acesso a tudo isso, mas tu tem acesso ao teu corpo, então dá para te usar ele da melhor forma possível, se movimentar e fazer várias coisas e realmente fortalecer o teu corpo para ele ser um corpo mais forte e também ter essa questão do emagrecimento, da definição. Mas fora isso, também tem outras, as coisas que as pessoas esquecem são os esportes, né? Que os esportes, a gente tem os que a gente já está mais acostumado de que eu vou jogar futebol, jogar vôlei, mas como eu falei, tá vindo muito forte aqui, não sei se aí para cima tá bombando bastante o beach tênis, futevôlei, mas aqui no sul é assim, ó, uma febre, graças a Deus. Eu sou uma que sou super adepta, jogo todos os dias, é o meu esporte, assim, a minha atividade do momento é essa. Vou lá, e o que eu gosto dos esportes é que, além de ele ter toda essa questão física, de tu estar fazendo uma atividade física, tu tá ali fazendo, tu não percebe, tu tá te divertindo, tu tá interagindo com outras pessoas, tu tá trabalhando o teu lado social, tá tendo uma interação, tá tendo uma troca, e fez exercício, te movimentou, gastou caloria, ficou mais forte, ficou mais condicionado, conheceu gente nova, é o combo perfeito, entendeu? Então, encontrar um esporte que, eu não sou muito boa em tal esporte, não gosto, mas tem um outro esporte que talvez tu vai ser boa, vai dançar numa aula coletiva com outras pessoas, entende? Então, é realmente a questão de tu realmente se permitir experimentar todas as possibilidades que estão aí, né? Isso, ótimo. Tá, realmente, no início também, quando eu tava, né, perdendo peso, eu ganhei uns quilos na pandemia. E aí, quando eu acordei e falei, não, preciso, voltar, preciso começar uma atividade física. Eu comecei em casa, né, usando exatamente só o meu corpo e o YouTube, né, no início. Assim, eu tenho que começar pelo que é mais fácil. Assim, é a menor chance de erro é essa, né? Eu fazer aqui na sala da minha casa para eu não ter nem esforço de ter que ir, né? Muitas pessoas fazem o contrário, né? Falam, não, já vou matricular, já quero ir 5 vezes na semana, né? Já começa com gás e às vezes não consegue manter, né? Depois. Além de embolar isso tudo, né? Assim, de começar a treinar para compensar, né? Porque comeu demais, porque quer compensar. Por que você acha, Thay, que é importante para as pessoas mudarem essa mentalidade da atividade física, né? Parar de ver assim a atividade como uma forma de tentar compensar, né? O que comeu, as calorias que ingeriu, depois que bate a culpa, né? Vai para atividade física para tentar compensar. O que você acha que é importante assim a gente mudar essa ideia? Da atividade física como forma
compensar a alimentação errada do disso? Desculpa, eu não, é essa a pergunta? Isso mesmo. Sim. É que, como eu falei antes, o grande problema dessa escolha, né, de vou fazer uma atividade física porque eu comi em excesso, ou porque, enfim, é essa questão de tu não fazer pelo prazer propriamente dito da atividade física, né? Não fazer ele presente naquilo, não pensando na atividade física, em todos aqueles benefícios que eu já falei que a atividade física vai te proporcionar. Então, tu fica refém de uma coisa e isso vai te gerando essa culpa, né? De tipo, comi mais do que deveria, vou compensar fazendo atividade física, né? Isso pode funcionar para alguns indivíduos, né? Não estou dizendo que não funcione, mas na grande maioria eu acho que não funciona tu pensar nesse jeito de já que eu treinei, já que eu comi, eu vou treinar. Até porque muitas vezes o que acontece? A pessoa come final de semana, chega, vou lá, me destruir final de semana, comi todas as refeições livres, digamos assim. Chega segunda-feira, vou me matar na academia, fica sem comer, faz um jejum intermitente, lá fica super maluco, e daí vai lá e quer treinar. Só que o que é importante a gente pensar? Que quando a gente ingere hoje, essa caloria ela foi absorvida pelo meu corpo, já tá aqui. Segunda-feira, ela já virou gordura estocada aqui no meu corpo. Não adianta eu fazer um treino lá na segunda-feira para compensar. Falando fisiologicamente, assim, sabe? E o que acontece? Existem casos, assim, por exemplo, uma pessoa que se alimenta super saudável, tem um hábito alimentar saudável durante a semana, tem talvez um plano alimentar de uma nutricionista, faz um acompanhamento, cuida direitinho durante a semana. Chega final de semana, vai ter a sua refeição livre, porque, enfim, somos humanos, precisamos ter nossos momentos também de prazer com a comida, né? Que tu tem uma vontade de comer uma pizza, vai comer a pizza, não tem problema nenhum. Mas existe, tipo, por exemplo, uma estratégia, assim, de, digamos, sei que eu vou comer hoje de noite, por exemplo. Eu vou comer hoje de noite pizza. Daí, hoje de tarde, eu posso escolher fazer uma atividade física. Vou lá jogar meu futevôlei, 1 hora de futevôlei. Fiz meu futevôlei, que eu já iria fazer de qualquer jeito, porque é minha atividade física. Depois dali, vou comer. O que acontece? Nesse momento que o meu corpo gastou caloria, eu tive uma perda de caloria, né? Meu corpo vai precisar que eu reponha essa energia de alguma forma. Fiz a minha refeição livre depois. Não é que compense, mas seria uma estratégia inteligente e não pensando nesse objetivo. Mas se eu posso escolher, eu já vou fazer minha atividade física, com certeza. Se eu botar ela antes da minha refeição livre, eu só consegui organizar um pouco melhor e não foi uma coisa, eu fiz atividade física para poder comer. Não, eu fiz a minha atividade física que eu já ia fazer. Eu comi depois, já repus ali. Enfim, do que tu deixar isso ficar acumulando, porque senão, pensa num fim de semana inteiro que tu come super desregrado, opta por alimentos super de densidade de gordura, super pesados, a conta não vai fechar lá na segunda-feira. Tu vai estar sempre devendo e tu não vai conseguir recuperar e tu vai ficar te frustrando. Eu bato muito nessa tecla da frustração, porque tu melhor do que ninguém pode, né, complementar, porque vai existir essa frustração, porque tu vai estar sempre correndo contra, porque tu não consegue fazer aquilo porque tu tá, digamos, fazendo atividade física porque tu quer. Tu vai estar fazendo para tapar um buraco de uma outra coisa. Então, para mim, não se sustenta por muito tempo isso daí. Sim, não se sustenta mesmo, né? Não é uma forma eficaz, né? Essa coisa de compensar, não é uma forma eficaz de manter o peso, né? Tá? De controlar o peso, assim. Porque realmente você fica correndo atrás do prejuízo sempre, a conta nunca fecha, e é aquele sufoco. Não precisa ser assim, né? Você falou dessa estratégia, eu até fiquei lembrando que eu fazia um pouco isso, sabe? Eu gosto de correr. Aqui em BH tem uma lagoa, Lagoa da Pampulha, não sei se você conhece. Não. Mas não, BH não. Aqui tem uma lagoa que as pessoas costumam correr. A gente corria no domingo de manhã.
E eu sou uma pessoa que ama tomar café na padaria. Aquele café, né? Tem várias coisas ali que são coisas que eu costumo comer no meu dia a dia, né? E é isso. Geralmente, quando eu vou correr, no dia que eu vou correr, que eu acordo cedo para ir correr, eu tomo café na padaria, né? Já associo isso, assim. Porque eu faço uma alimentação nutritiva ainda, né? Para me nutrir, para me abastecer ali, né? Que é o que eu como geralmente nas minhas manhãs, né? Ovos, principalmente, né? Assim, para me deixar satisfeita, frutas, mas tem umas outras coisas, né? Tem um bolinho, tem um salgadinho, né? Que são coisas que não fazem parte mesmo da alimentação, mas que fica de uma forma melhor, né? Quando a gente associa com uma prática de atividade física, um momento em que você já vai gastar muita energia, né? Então, eu acho que é uma estratégia bem inteligente mesmo. E não é uma compensação, né? Exato, é unir o útil ao agradável. Tu já ia comer, digamos, só que tu conseguiu matar a vontade de comer uma coisinha, do mesmo jeito que tu já vai usar ela como uma fonte de energia, ou tu vai repor. Então, é um jeito mais prático de tu conseguir fazer o que tu queria fazer sem se sentir culpado, né? Que eu acho que isso é a pior parte que tem, é quando a gente come com culpa, né? Parece, eu já ouvi falar isso, não sei se é verdade, mas quando tu come com culpa, parece que tu engorda mais. Tu fica com aquilo ali, fica te. Eu falo isso porque acontece comigo. Às vezes eu fico pensando, ai, comi. Ai, por que que eu comi? Por que que eu comi? Não era para ter comido hoje. Por quê? Porque daí eu fico ali, eu fico, tá, agora já foi, já comi. O que foi? Já fiz uma. Eu tenho um momento de crise, assim, e daí eu paro e penso, tá, calma, tá tudo bem, não é o fim do mundo. Mas a gente fica, e isso te faz muito mal para a cabeça. Sim, exatamente, Thay. A gente vive num mundo que os pesquisadores descrevem cada vez mais como um ambiente obesogênico, né? A gente tem comida, assim, calórica, de fácil acesso, né? E realmente, às vezes é difícil, né? Por isso que as pessoas deslizam, assim, porque é difícil se manter, né? Onde você vai ter uma comida, às vezes é difícil você achar uma comida mais saudável, né? Dependendo do lugar onde você vai. Então é difícil mesmo e a gente precisa ter isso em mente para não se culpar, né? Também. Sim. Um outro ponto é que usar isso, né, esse treino como uma forma de compensar, acaba mantendo o padrão da alimentação desregulada, né? Que a pessoa fica nessa achando que está compensando e o problema que é o exagero não resolve, né? O descontrole ali com a alimentação, a pessoa acaba, né, não tentando resolver, não buscando uma solução, não pensando muito sobre isso, porque vai tentar compensar, né? Tá tudo bem, depois eu vejo, né? Depois eu corro mais na academia, acaba permitindo, né, a pessoa comer mais na hora também. Então isso acaba sendo um problema. Queria que você me contasse, Thay, se você já teve algum paciente não, algum, algum aluno, aluno, Aluno. um Isso. aluno seu que passou por esse problema de querer Uhum. emagrecer ou de ter descontrole, né, assim, na alimentação, passar por isso, né, às vezes no final de semana exagerar muito e começar a fazer atividade física, ter resultados. Você consegue lembrar assim de alguém? Uhum. Aí o Rafa é o meu case de sucesso. Eu falo para ele que eu vou ter que daqui a pouco trazer ele para participar das coisas que eu comento, porque eu falo muito dele, porque realmente é uma pessoa que vem, vem na minha cabeça, assim, porque ele era um aluno que chegou para mim com várias questões e veio junto com o acompanhamento, fazia com a terapia, fazia psiquiatra, né? Ele tava uma questão de obesidade mesmo, né? Perigando, que ele estava afim de fazer uma bariátrica e, né, não queria fazer, enfim. Então a gente começou a entrar na atividade física e por isso que eu falei da questão dessa integração, assim, entre nutrição, psicóloga, né, psicologia, nutrição e atividade física, que esses três pilares ajudaram muito ele a conseguir chegar onde ele está hoje. Tudo bem que ele fez a cirurgia,
mas antes da cirurgia ele já tinha perdido bastante peso, fez a cirurgia e realmente mudou fez essa virada de chave da relação dele, tanto com a alimentação quanto com a atividade física. Quando eu converso com ele, eu vejo direitinho que é uma outra pessoa praticamente que está ali falando, mas realmente essa questão de... Hoje ele faz atividade física porque ele gosta. Ele sabe que ele vai colher todos os benefícios lá na frente. Ele sabe que talvez ele vai emagrecer mais, ele sabe que ele vai ficar com mais força, ele sabe tudo isso, mas ele faz porque ele gosta. Ele vai viajar hoje, em dia tem que viajar, ele treina todos os dias. Ele vai viajar, ele paga uma academia, pega um hotel que tem academia, ou vai lá e faz uma diária numa academia, porque agora ele conseguiu entender o quanto isso é importante para ele, o quanto isso fez bem para ele, sabe? Então, é o que eu disse lá no início sobre, no final tu vai conseguir emagrecer, o emagrecimento é um bônus de tudo isso que a atividade física faz por ti. Hoje ele não pensa mais no emagrecimento, ele simplesmente está vivendo a vida, sabe? Está deixando a atividade física fazer parte da vida dele, está deixando os alimentos, ele ter controle sobre os alimentos, né? Então, realmente, é uma coisa difícil, ainda mais em níveis que nem eu vou falar, um nível que era diferente, né? Um nível de uma compulsão mesmo, uma obesidade. Então, demandou bastante outras coisas, né? Ele precisou, talvez, de muito mais esforço, mas ele conseguiu, sabe? Então, às vezes, a gente precisa só entender que várias coisas precisam estar alinhadas para que eu consiga lá no final estar com tudo isso em ordem. Então, quando eu faço uma atividade física porque eu gosto, porque eu tenho prazer naquilo, porque aquilo ali está me fazendo bem, eu como porque eu sei que se eu escolher aquele alimento ali, ele vai me fazer bem, não vai me dar uma indigestão, não vai me fazer dormir mal. Quando tu consegue ver que todas essas coisas realmente te afetam de alguma forma, quando tu não faz atividade física, tu fica com dor, ou enfim, ou quando tu come um alimento pesado, tu vai dormir mal, quando tu consegue visualizar isso, tu consegue fazer essas escolhas melhores e mudar a tua rotina, porque é isso, não adianta eu te falar que tu precisa fazer tal coisa, que tu precisa comer tal coisa, que tu precisa te exercitar, e eu ficar aqui te falando enquanto tu não botar isso para dentro de ti e realmente fazer com que isso se torne o hábito que a gente fala, né? Que é uma coisa que precisa acontecer praticamente sempre para tu conseguir controlar e ter os teus objetivos alcançados, né? Então, o Rafa as orelhinhas dele sempre estão queimando de tanto que eu falo nele, mas é porque dá muita felicidade mesmo em ver que ele mudou muito esse pensamento e já faz tempo, então tenho certeza que, claro que vai ter deslizes, né? Como tudo, mas tu desliza e volta rapidinho e consegue tomar o controle. Eu acho que a principal é tu ser quem consegue controlar, né? Não deixar o alimento ou, enfim, ter o controle sobre ti, né? Tu ser quem controla toda essa situação. E o Rafa foi essa pessoa aí que hoje mudou seus hábitos e tá tendo uma vida muito melhor. Muito legal, Thay, porque esse é o exemplo que talvez seja o mais difícil, né, de mudar. Quando a pessoa ela já está a ponto de fazer uma bariátrica ali, a situação já está bem grave, né, já é uma obesidade, né, já tem muito tempo, né, geralmente quando a pessoa ela chega na obesidade já tem muito tempo que os hábitos não estão bons. Muitas vezes da infância, né? Tá? Eu não sei se foi assim com ele, mas geralmente começa lá atrás. Então, a pessoa conseguir mudar, assim, é muito legal. E é muito legal como os profissionais juntos, né? Fazendo um trabalho junto, de equipe ali, ajuda muito, faz muita diferença, né? No tratamento. Muito legal mesmo. Parabéns. Parabéns a todos. Realmente, eu trabalho com isso, eu sei o quanto que é difícil, né, para uma pessoa fazer uma mudança assim de comportamento. E você falou uma coisa que é muito interessante, que hoje ele gosta, né? A recompensa não é mais o emagrecimento, é a satisfação que ele tem ali, né, com a prática. É a prática a recompensa, né? É ele ir, ele vê que ele consegue fazer, que ele tá progredindo, né? Que ele se sente um pouco melhor quando ele faz, os benefícios ali. É muito legal mesmo. E é isso, é quando vira essa chave
que a mudança vai. É. A pessoa consegue manter, assim. Até tem os lapsos, né? Mas não tem a recaída, que é a pessoa voltar para o hábito antigo, que também acontece, né? Quantas pessoas fazem a bariátrica achando que talvez seja um caminho um pouco mais fácil e não é, né? Não tira o esforço que a pessoa fez, né? Você até falou, depois ele fez a bariátrica. Mas isso de forma nenhuma tira o esforço dele, porque é um Não. ter, né, ali depois, né? A bariátrica é só a cirurgia ali naquele momento, né? Mudou um pouco da estrutura. Não, Mas e fora. Ai, desculpa te interromper. Não, e fora que é isso, tem quantas pessoas fazem a bariátrica, mas não mudam o pensamento, né? Não mudam a questão mental, né? Então, por isso que eu achei muito legal quando ele me falou que ia fazer, que tinha todo esse acompanhamento realmente com um psicólogo, com um psiquiatra, para realmente ele estar apto a fazer, não só tipo, estou fazendo meus exames de sangue, tá tudo certo, posso fazer a cirurgia. Não, porque quantas pessoas fazem essa cirurgia e acabam voltando porque não consegue, eles só pensam assim, vou fazer a cirurgia, tudo vai funcionar, vai emagrecer. Só que não é só uma questão de estômago, né? É uma questão da tua cabeça. Tem gente que continua comendo horrores. Por quê? Porque não fez essa mudança interna que precisa acontecer, né? Então, por isso, muito, muito importante ter essa... Eu achei muito legal que eles têm esse acompanhamento mesmo para entender, pegar junto com a pessoa e, olha, tu vai poder fazer porque tu vi que tu tá no caminho certo, teu pensamento tá legal, porque senão a pessoa faz, daqui a pouco volta e aí? Passou por tudo aquilo, mas não fez aquela mudança, né? Que é uma coisa que eu falo, não adianta a pessoa ir no sintoma, a gente precisa ir na causa, o que tá causando tudo aquilo? A pessoa está obesa, eu sei que a pessoa está obesa, mas por quê? Onde é que está tocando isso nela, né? O que lá atrás talvez aconteceu para ela estar tendo esse descontrole, talvez. Então, preciso chegar na causa para conseguir tratar o sintoma, para que ela não tenha mais nem sintoma, né? Senão vai voltar. Isso. Muito bem, Thay. Bom, a gente já tá aqui nos 50 minutos, né, de live. Para quem ficou aqui até o final, queria que você comentasse só uma forma, então, errada da pessoa, né? Vamos pensar numa pessoa que está com esse objetivo de emagrecer, tá? Que é a maioria das pessoas, né? Infelizmente, esse ainda é o principal motivo ali, né? E tudo bem, né, tá? Eu acho que pode ser a primeira motivação, né? Para mim também foi, né? A primeira motivação, mas assim, tudo bem. O importante é depois, né? A gente precisa de mais para manter, né, ali a prática. Senão, não se mantém. E às vezes a gente vai encontrando benefício também ali no caminho, né? Vai vendo o que ganha também da prática, né, ali no caminho. Para essa pessoa que está com o objetivo de emagrecer, me fala um jeito errado, assim, que você vê as pessoas fazendo que não é por aí. Eu acho que o jeito mais errado é que nem assim, ó, por exemplo, a gente pensar agora, projeto verão. Todo mundo já acabou que tá no projeto verão, né? Não sei, aqui no sul, agora a gente tá no inverno. Hoje até tá quente, assim, mas é um calor atípico. Hoje tá 26 graus, semana passada tava 10. Então, semana passada não, ontem tava 10 graus, hoje já tá 26. Então, tá uma loucura. Mas normalmente no inverno, o que a gente faz aqui? A gente come mais, coisas mais pesadas, coisas mais calóricas, e vai deixando, a gente vai pensando, o verão daqui a pouco tá lá, tá chegando. Aí começa a deixar para depois o projeto verão. E eu acho que se fosse falar sobre alguma coisa, é essa questão de tipo, o do imediatismo, né? De eu querer muito uma coisa e não pensar que isso é uma construção, né? Tudo que eu vou, talvez o corpo que eu quero estar lá no verão, ele vai ser um corpo que eu vou construir no decorrer de talvez o ano inteiro. Quando acabou o verão, eu tenho que continuar lá fazendo as minhas coisas, porque as pessoas querem emagrecer para ontem e não olham para o processo que é esse emagrecimento, né? Que nem aquilo que eu falei antes. É uma questão de eu vou conseguir emagrecer, mas o que eu vou viver nesse período, sabe? O que eu vou ter que passar por esse período para conseguir emagrecer de uma forma mais leve e
E mais importante ainda, de uma forma que eu consiga ter consistência nisso, né? Que eu consiga manter isso, que eu torne isso um hábito. Então, é passinho por passinho. Eu quero emagrecer, ok. Mas o que eu também estou fazendo? Eu estou buscando? Eu estou buscando uma ajuda de um nutricionista, talvez. Eu estou me exercitando a quantidade que eu deveria estar me exercitando. Eu estou fazendo escolhas alimentares adequadas, né? Então, isso tudo eu vou construir durante um período longo de tempo para conseguir, talvez lá no final do ano, estar do jeito que a pessoa gostaria de estar para o verão. Então, o maior erro é a gente querer tudo para ontem, né? Ser imediatista e não curtir também o processo, né? Só pensar no final, só vou pensar em emagrecer, mas eu não vou conseguir ver tudo que eu preciso passar nesse período para conseguir chegar lá no final de uma forma mais leve, né? Uma coisa que eu queria comentar é que nem assim, para quem está ouvindo ainda aqui, mas aquela questão, mas se eu queimar mais calorias com o exercício, eu não posso comer mais, né? O que eu diria para as pessoas, que as pessoas sempre pensam assim, eu tô queimando mais, eu vou comer, né? As pessoas sempre pensam isso. Isso depende muito, sabe? Porque o nosso corpo, ele tem falando uma coisa mais teórica, agora a gente tem a taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? É o quanto meu corpo gasta num dia para ficar parada. Por exemplo, se eu ficar o dia inteiro deitada na minha cama, o meu corpo, digamos, vai gastar 1.500 calorias, que é a quantidade de energia que ele gasta para manter os meus órgãos funcionando. Enfim, digamos que o meu seja 1.500 calorias. Isso eu já gasto só por estar fazendo nada. Se eu for lá e comer 1.500 calorias um dia, eu fiquei no empate. Fiquei, né, no 0 a 0. Agora, claro, eu já sou uma pessoa que caminho bastante, estou sempre me movimentando, eu já vou aumentando o meu gasto energético do dia, porque eu me movimentei, não fiquei deitada na cama. Então, esses 1.500 já vão ser um pouco mais do que 1.500. Vai subir essa minha taxa. Então, eu já tô, daí se eu continuei comendo 1.500, eu já tive um gastinho a mais. Aí, se eu vou lá e faço meu futevôlei, aumentei mais 500 calorias. Já estou em déficit calórico, que é o que eu preciso para emagrecer, eu preciso estar em déficit calórico. Digamos, se eu fechasse e parasse por aqui, eu estaria em déficit calórico, porque eu só comi 1.500 calorias, que é o que o meu corpo precisa, e eu ainda gastei as 500 do futevôlei, mais os movimentos que eu fiz no dia a dia. Digamos que eu estou com 600 calorias extras. Então, se todo dia eu estiver perdendo 600 calorias, eu vou emagrecer. Isso a conta vai fechar. Mas o que a pessoa pensa? Fiz o futevôlei, vou comer. Vou comer, mas não vou comer arroz e feijão, salada, legumes. Não, vou comer um hambúrguer. Comi um hambúrguer. O hambúrguer tem mais de 600 calorias. O que a pessoa faz, a pessoa se ilude de que gastou, eu gastei, pude comer, mas também não tem essa noção do quanto que gastou e do quanto aquele alimento é pesado em várias outras coisas, não só de caloria, né? Aumentei muita gordura, muito tudo. E daí a conta não tem como fechar. Então, claro, se a pessoa não quer emagrecer, a pessoa só quer se manter, tô bem, pode ser que gaste 600 calorias, consuma 600 calorias, vai ficar elas por elas. Mas no caso de quem está querendo emagrecer, não dá certo essa questão de já que eu comi, já que eu treinei, eu vou poder comer mais. Porque não vai dar. Tu precisa, para emagrecer, tu precisa estar em déficit calórico. Para estar em déficit calórico, tu tem que gastar energia mais do que tu consome. Senão a conta não vai fechar. Sim. Ótimo, é isso mesmo, tá? E realmente as pessoas fazem muito isso, né? E aí passa, né? Não fecha, a pessoa se frustra, acha que não vai dar conta, né? Que nunca vai conseguir, vem a frustração, realmente. Continuar assim não dá, né? Não. Queria que você me contasse, Thay, um pequeno passo para as pessoas que ficaram até aqui, né, escutando. Um pequeno passo que essa pessoa ela pode colocar em prática na vida dela, né? A partir de hoje, se ela quiser, né? Se ela está pensando em fazer essa mudança na vida, não sabe muito bem, né, o que fazer, às vezes não tem acesso a um educador físico, né? E você está aqui hoje, né? Então, queria aproveitar para você passar um pequeno passo, né? É claro que é bem genérico, porque é para todo mundo, né? Sim. Passo que desce para todo mundo, tá bom? Tá. Não, assim, eu acho que
que nem eu comentei, a primeira coisa é a gente se permitir explorar novas modalidades, né? Coisas, encontrar realmente alguma coisa que tu goste de fazer para que tu consiga manter isso. Porque é aquilo, se tu for fazer uma coisa na obrigação, uma coisa que tu não gosta, tu vai fazer isso por um tempo curto e tu não vai conseguir manter. Então, e também entender qual é a tua realidade, né? A tua realidade da tua rotina, como é que tu tá na tua vida, né? Quem é tu hoje? O que que tu faz? Qual é o momento que tu teria para fazer uma atividade física? Onde é que tu conseguiria encaixar, né? Que metas que tu consegue colocar que sejam possíveis dentro dessa tua rotina para conseguir fazer com que a atividade física aconteça, né? Talvez 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, porque é que nem tu comentou, as pessoas querem sair fazendo 5 vezes na semana, e daí não conseguem fazer as 5 vezes. Daí para, desiste, porque se frustra. E daí não volta a fazer, porque a gente está dando um passo maior do que a perna. Então precisa realmente primeiro sentar, por se organizar, aquilo do autoconhecimento, né? Entender o que tu gosta, ver onde é que tu consegue encaixar, nem que sejam. As pessoas também têm o costume de achar que precisa de 1 hora, precisa treinar 1 hora. Não dá para treinar 1 hora, treina 30 minutos, 40 minutos, vai indo, vai dando o primeiro passo para começar, sabe? Como tu falou, tem gente que não tem acesso a educador físico. Felizmente, tem muito conteúdo gratuito na internet, né? O importante é saber escolher o que filtrar, na verdade, o que é para ti, o que não é, né? Entender se tu tem alguma questão de alguma restrição de movimento, alguma lesão que tu não possa realmente fazer alguma coisa, tentar escolher por coisas que tu sabe que tu pode fazer, né, para não se lesionar, já que tu vai fazer sem o acompanhamento de alguém. E entender, eu acho que principalmente uma frase que eu escuto muito as pessoas assim, mas a atividade física não é minha prioridade. Só que tudo bem que não é a tua prioridade, talvez a tua prioridade seja trabalhar mais, ter que cuidar dos filhos, enfim, isso tá tudo bem. Só que talvez entender que a atividade física pode não ser a tua prioridade, mas ela vai ajudar as suas prioridades a acontecerem de melhor forma, entende? Então, se tu fizer exercício físico, tu vai estar mais disposto, tu vai conseguir cuidar melhor dos seus filhos, que tu vai ter mais força, tu vai conseguir dormir melhor, tu vai conseguir trabalhar sem dor, vai produzir mais, vai conseguir ter uma vida com um relacionamento com o teu namorado, uma vida sexual mais ativa. Então ela está muito num centro que abre muitos leques para outros pontos que são muito importantes. E as pessoas acabam não conseguindo ver essas possibilidades, porque realmente só focam num ponto final, né? Que é aquilo que eu falei, de não verem todo o processo, de tudo que ele vai abrindo. Então, essa a minha dica seria que as pessoas que estão aqui agora, vocês são os responsáveis pelas escolhas de vocês, cada um sabe de si, cada um sabe o que é melhor, mas dediquem um tempo para vocês, para tentar entender o que vocês precisam, onde é que vocês precisam melhorar, para conseguir realmente fazer com que as coisas fluam, né, da melhor forma possível. Um corpo em movimento, com certeza, é uma mente mais leve, uma vida com melhor qualidade. Uma vida com melhor qualidade de vida. Não. Então, só para fechar a frase, ela estava bem quietinha agora, né? Mas que um corpo em movimento, com certeza, é uma mente mais leve e uma vida com mais qualidade. Então, a gente precisa sempre se manter em movimento para conseguir desfrutar de todas as outras coisas. Então, dediquem realmente um tempo para encontrar na agenda de vocês para fazer atividade física, que não tem nenhum ponto negativo em fazer atividade física, só tem coisa boa. A gente poderia ficar fazendo uma live de 2 horas só falando de coisas boas da atividade física e eu não teria 1 minuto para falar coisa ruim. Não daria 1 minuto para achar pontos negativos. Então, seria isso. É isso, Thay, realmente é a base, né? Eu falo sobre atividade física com todos os meus pacientes, mesmo aqueles, né, que é a menor parte, que não me procura por emagrecimento, por questões alimentares, né? Paciente que tem TDAH, por exemplo, né? Com todos eu falo de atividade física porque é a base, né? Atividade física, alimentação e sono é o básico. Se não tá bom, vai dar um problema. Vai.
Em algum momento, assim, se você não faz atividade física, em algum momento pode dar um problema, né? Se você não dorme bem, em algum momento vai dar um problema. Se você não se alimenta bem, em algum momento vai dar um problema. Se é que os problemas que você tem hoje já não estão relacionados com a falta de cuidado com essas coisas, né? Uhum. Geralmente tá. Né? Então, quando o paciente chega para mim ansioso, por exemplo, ou com dificuldade de concentração, se a gente vai olhar para o sono, se a gente vai olhar para a atividade física, geralmente tá com problema nessa área, né? Também. Então, Né? não a saúde física e a saúde mental andam juntas, né? A gente é uma coisa só, né? Tá? Eu sempre Sim. falo com os pacientes assim, não dá para separar. Né? Vou cuidar só da saúde mental, vou cuidar só do meu corpo. A gente é uma coisa só. Uma coisa tá intimamente ligada com a outra. Por isso que foi muito bom você ter vindo aqui hoje conversar com a gente, trazer seu conhecimento, ajudar a gente com essas questões. Tá, e a gente tá chegando no final da nossa live. Quero te agradecer muito, tá? Sua disponibilidade de vir aqui conversar comigo. E para finalizar, queria que você deixasse também suas redes, o seu contato, onde que as pessoas podem conhecer mais o seu trabalho e quem sabe, né, também adquirir esse serviço, já que você faz atendimento online, né, também. Isso. Como é Uhum. que as pessoas te encontram? Então, vocês podem me encontrar no Instagram, que é Thay Mônaco, é TAY Mônaco, tudo junto. Então, @Thay Mônaco. Lá a gente tem vários conteúdos que eu disponibilizo gratuitamente, né? Tanto de treino, né? Dicas de metas, dicas de atividades, né? Trago bastante a questão dessa parte mais física, mental, né? Bato muito nessa tecla que, como a gente falou aqui a live inteira, é muito importante, não tem como a gente separar as duas coisas. Então lá eu tô sempre tentando trazer de alguma forma um pouquinho disso. E lá no link da bio tem o meu contato para quem quiser falar sobre a aula, né? Tenho aulas coletivas também que acontecem em formato online, que também é muito legal, que acaba sendo mais acessível e tem uma interação um pouco com os outros alunos, né? Então, uma troca bem bacana. E quem quiser fazer uma aula experimental é só mandar um WhatsApp ali no link. E estou aberta, né, para conversar, para tirar dúvidas, qualquer coisa que surgir aí da live também. E te agradecer muito, Jennifer, pelo contato. Fiquei muito feliz de participar aqui. Como eu falei no início, acho que é muito importante e volta a ressaltar dessa importância, né, dessa integração entre as profissões da área da saúde em estarem trabalhando em conjunto para conseguir melhores resultados para os nossos alunos e pacientes. Que, como eu falei, que nem do meu caso do Rafa, foi essa união que fez com que ele estivesse, né, conseguindo alcançar os seus objetivos e está até agora aí super bem. Então, parabéns para as nossas profissões e que outras pessoas consigam realmente também explorar tudo isso e ter acesso de alguma forma. Isso. É o nosso objetivo aqui, né, também. Né, tá aí com o seu trabalho também nas redes sociais. Muito bom. Vou deixar o seu contato aqui, suas redes sociais, para as pessoas, né, te conhecerem também direto, tá? Muito obrigada. Espero te ver aqui mais vezes, tá? Tem outras coisas. Vamos fazer outras lives com outros temas. A Isso. gente, a gente pode conversar mais, sim. Vou adorar. Foi ótimo. Muito obrigada, Thay. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que escutou a gente até aqui. A gente fica por aqui, então. Até mais. Tchau, tchau. Até, obrigada. Tchau, tchau.